Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre outro medicamento muito usado, por nós médicos. Vamos falar sobre o famoso paracetamol. Como é que ele funciona, como ele é metabolizado, se realmente ele é eficaz para tirar dor, para que mais ele serve, quando você não deve usar esse medicamento. Enfim, se você usa ou já usou o paracetamol, fica comigo até o final do vídeo, que hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre essa medicação tão prescrita. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Vamos falar hoje sobre o famoso paracetamol, um dos medicamentos mais vendidos no Brasil. Pra você ter uma ideia, só em 2018 ali foram vendidas mais de 100 milhões de unidades dessa medicação. Olha aí quanta coisa. Mas será que o paracetamol ele é tão bom assim? E como é que ele funciona? Vamos falar hoje tudo sobre o paracetamol. Vou falar desde o mecanismo de absorção, o mecanismo de ação, como ele é metabolizado, como é que é a sua eliminação, sua meia-vida, sobre os poucos conhecidos efeitos colaterais e as suas principais contraindicações. Mas primeiro, não se esquece de se inscrever no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Pessoal, são 2 vídeos toda semana, assuntos relacionados à nossa saúde. Acho que não tem assunto mais importante aqui no YouTube. Não esquece depois no final compartilhar o vídeo. Compartilha no Instagram, compartilha no WhatsApp, compartilha com todos os seus amigos aí, vamos ajudar a salvar o mundo. Mas primeiro, para que serve o paracetamol? O paracetamol é um medicamento analgésico e antipirético, ou seja, ele é utilizado para aliviar a dor e reduzir a febre. Então ele age no cérebro bloqueando a produção de substâncias químicas que causam a dor e que causam a inflamação no corpo. O paracetamol é utilizado então para tratar dor de cabeça, dor muscular, dor de dente, dor em articulação, dores no corpo quando associada a gripe, sinusite, resfriado, por exemplo. Ajuda as mulheres, por exemplo, aliviando as dores menstruais. O paracetamol atua então inibindo seletivamente a enzima ciclooxigenase, no cérebro e em outros tecidos do corpo, o que leva a uma redução na produção das prostaglandinas, que são substâncias químicas que desempenham um papel ali fundamental na sensação de dor e da inflamação. Acredita-se que o paracetamol se liga a um sítio específico da COX, conhecido como COX-3, que é diferente então dos sítios onde os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, se ligam. Então essa inibição seletiva da COX-3 pelo paracetamol resulta em uma redução da produção de prostaglandinas apenas ali nos tecidos onde é necessário aliviar a dor e a febre. Após você tomar o medicamento, o paracetamol é rapidamente absorvido pelo trato gastrointestinal, atinge a corrente sanguínea em cerca de 30 minutos a 1 hora após a ingestão. Ele é distribuído então por todo o corpo, incluindo o cérebro, onde exerce então seus efeitos analgésicos e antipiréticos. O fígado é o principal órgão responsável pelo metabolismo do paracetamol. O medicamento ele é metabolizado principalmente pela via do sistema enzimático ali do citocromo P450. Durante sua metabolização, ocorre a produção de uma substância chamada NAPQI, que é uma substância tóxica para o fígado. A glutationa faz o papel de neutralizar essa substância. No entanto, em doses elevadas ou em condições de deficiência da glutationa, o NAPQI ele pode se acumular no fígado e causar danos às células hepáticas, resultando então em hepatotoxicidade, lesão ali no fígado. A maior parte do paracetamol e seus metabólitos é eliminado na urina. Uma pequena quantidade de paracetamol é eliminada nas fezes e no suor. Com relação à meia-vida do paracetamol, ela varia entre 1 a 4 horas ali em adultos saudáveis, mas pode ser mais prolongada em pessoas com doenças hepáticas, doenças renais. E quais são os efeitos colaterais do paracetamol? O paracetamol, pessoal, geralmente ele é bem tolerado, quando usado dentro das doses terapêuticas, ou seja, aquela recomendada ali por alívio da dor e da febre.
No entanto, em doses elevadas ou em condições de uso prolongado, o paracetamol pode sim dar, né, alguns efeitos colaterais, principalmente associado ali ao fígado. Inclusive, a hepatotoxicidade é o efeito colateral mais grave ali do paracetamol. Então, essa sobrecarga da substância NAPQI, né, esse produto tóxico que eu falei antes aí que é produzido no fígado, principalmente ali em condições de superdose do paracetamol, pode levar inclusive a danos irreversíveis nas células hepáticas e em casos graves até a falência renal, pessoal. Ou seja, você pode mesmo perder o fígado no uso indiscriminado aí dessa substância. Por isso que é importante você sempre respeitar as doses máximas recomendadas, evitar a combinação de diferentes medicamentos ali também que vão sobrecarregar o teu fígado. Outros efeitos colaterais que são menos comuns ali do paracetamol, né, incluem reações alérgicas, como todo medicamento, né, urticária, por exemplo, problemas gastrointestinais, como náusea, vômito e diarreia. Em casos raros, o paracetamol pode afetar a produção de células sanguíneas e causar ali alguns danos renais, né? Vamos falar agora das contraindicações. Quem é que não pode tomar o paracetamol? É claro, né? Primeiro, os pacientes com hipersensibilidade, pacientes que são alérgicos ao paracetamol ou a qualquer outro componente da fórmula. Esse não pode usar a medicação. Pacientes com insuficiência hepática grave também não pode usar esse remédio. O uso em doses superiores às recomendadas ou por períodos ali prolongados, eles têm que ser evitados, pessoal, pelo risco, mais uma vez, de lesar o fígado. Geralmente, então, qual que é a dose máxima prescrita do paracetamol? A dose máxima diária recomendada é de 4 gramas, ali dividido ao longo do dia, né? O paciente tem que tomar em pelo menos de 4 em 4 horas. Mas geralmente para adulto, a gente costuma prescrever até 750 miligramas de 6 em 6 horas, 4 vezes por dia, que dá ali 3 gramas por dia. No entanto, essa dose máxima ela pode ser menor em pessoas com doença hepática, doença renal ou em pessoas que bebem álcool. Pessoal, álcool e paracetamol definitivamente eles não combinam, tá? Já para criança, a dose máxima diária vai depender da idade e do peso corporal. Então a dose é individualizada. E agora falando sobre o coração, o paracetamol ele é seguro para o coração? Mas antes, sabia que a Clínica Iano agora está aqui em Indaiatuba, pessoal? Então você de Indaiatuba, Campinas, Salto, Itu, Piracicaba, Limeira, pessoal de São Paulo, então você pode vir em consulta presencial aqui em Indaiatuba na Clínica Iano, tá, pessoal? E a gente faz atendimento para todo o Brasil via telemedicina também. Para você que não tem a possibilidade, né, de vir até aqui presencial, a gente faz o atendimento via telemedicina. Não esquece também de me seguir no Instagram, tá, pessoal? Meu Instagram é o dr.iano. Todos os outros perfis são falsos e você denuncie. Então, só aquele com selo de verificação, os outros perfis são falsos, tá, pessoal? O uso do paracetamol em pacientes com doenças cardiovasculares, né, então incluindo cardiopatas, paciente com coronariopatia, paciente ali com insuficiência cardíaca. O uso desse medicamento deve ser sempre avaliado individualmente, levando em consideração a gravidade da doença e se o paciente está tomando algum outro medicamento que pode sobrecarregar o fígado. Mas, em geral, o paracetamol é considerado seguro para o coração quando utilizado nas doses terapêuticas e quando utilizado em curto prazo. No entanto, em alguns casos, o uso prolongado ou em doses elevadas do paracetamol pode afetar negativamente a função hepática, o que pode afetar indiretamente depois o coração e os vasos sanguíneos. Até tem alguns estudos que sugerem que o uso de doses altas ali de paracetamol por períodos prolongados pode estar associado a um risco aumentado ali de doenças cardiovasculares, como infarto, como derrame cerebral. Mas esses estudos são limitados e o resultado ali é meio controverso. Então, cada caso é um caso. No geral, o paracetamol ele não vai dar grandes transtornos ali, mesmo para o paciente que é cardiopata. Mas na dúvida, lógico, sempre conversa com o teu cardiologista, não só com o uso do paracetamol, mas antes de começar
qualquer outro medicamento. Você viu então, pessoal, quanta informação que eu dei aqui hoje sobre o paracetamol? Então, se você gostou do vídeo, compartilha lá no Instagram, compartilha no seu grupo de WhatsApp. Vamos ajudar a salvar o mundo. Meu intuito aqui com essas informações é ajudar a salvar o mundo. Eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.